Oi pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a professora Sara, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Palmas e vou trabalhar com vocês a disciplina de Ciências do 7º ano. Estou ansiosa para estarmos juntos novamente, mas devido a esse momento que estamos vivendo, por enquanto isso não é possível, mas acredito que em breve poderemos nos reencontrar presencialmente no ambiente escolar. Estamos experimentando uma nova forma de ensinar, estudar e aprender. Hoje será a nossa terceira aula de Ciências do 7º ano e quero reforçar com todos vocês que essa aula, assim como outros materiais e atividades, estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. A nossa aula de hoje, se trata da história das máquinas térmicas e dos combustíveis. Mas, afinal, o que são máquinas térmicas? Máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. Máquinas convertem calor em trabalho, aqui dizendo, fisicamente falando, né? É uma grandeza que mede a relação entre a força aplicada e o deslocamento de um corpo. Se não houver deslocamento, não há trabalho. Existem vários tipos de máquinas térmicas, que podemos citar os motores de combustão interna, como aqueles movidos a álcool, a gasolina e o diesel, como os automóveis que nós usamos atualmente, máquinas a vapor, locomotivas, turbinas a vapor, usinas termoelétricas, entre outros. O primeiro dispositivo que utilizava esse mesmo princípio de funcionamento foi a máquina de Heron de Alexandria. Era um inventor grego e isso ocorreu no século I d.C. Contudo, a invenção de Heron não foi utilizada para produzir grandes quantidades de energia mecânica. Na verdade, ele não tinha uma finalidade prática, ele era mais um brinquedo científico. Se vocês observarem aí na tela de vocês, tem a imagem que representa essa máquina de Heron, que ela tinha na parte superior uma esfera de metal, que tinha 2 furos e embaixo uma caldeira. E do lado direito vocês veem um esquema que explica de maneira simples como é que essa máquina funciona. Então você tem o fogo aquecendo essa caldeira de água, essa água ao ferver, ela entra, transforma-se, seu estado físico, do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor sobe por esses 2 tubos ligados a essa esfera de metal, que promove o giro dessa esfera, que é o trabalho, o movimento, escapando parte desse vapor, desse calor por esses 2 furos. Então dá para perceber que é um funcionamento muito simples, tá? Da máquina térmica e se aplica a todas as outras. As primeiras máquinas térmicas tinham rendimentos muito baixos, consumiam grandes quantidades de energia, de combustível, mas realizavam pequenos trabalhos. Foi apenas no século XVIII que foram construídas as primeiras máquinas capazes de realizar trabalhos industriais. Esse estudioso, ele modificou a máquina, as máquinas até então existentes, e permitiu que elas tivessem um maior rendimento e uma menor perda de energia, porque ele separou a fonte quente da fonte fria. E os seus estudos serviram para o avanço da Revolução Industrial. A máquina inventada por James Watt era empregada nos moinhos e no acionamento de bombas d'água. Posteriormente, foi empregada nas locomotivas e nos barcos a vapor. Vocês podem observar aí na tela a imagem dessa máquina, desse inventor. Então, essa máquina ela era mais evoluída porque ele mudou a mecânica dela, Então, ela tinha um maior trabalho com menos perda de energia. Toda máquina térmica apresenta uma configuração similar e que é uma configuração muito simples.
Se vocês observarem esse esquema que aparece para vocês na tela, toda máquina térmica tem que ter uma fonte quente, uma fonte de calor, que vai transferir esse calor para ela, que está representado nessa imagem, né? Nessa parte central em amarelo. E essa parte desse calor produzido vai ser transformada em trabalho. E a outra parte vai para a fonte fria e vai ser perdido, vai ser dissipado esse calor. É válido lembrar que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, ela nos ensina que nenhuma máquina transforma todo o calor em trabalho. E que podemos dizer de uma outra forma que o rendimento de uma máquina é sempre inferior a 100%. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história dos combustíveis. Os combustíveis, eles acompanham a evolução da história da relação do homem com a natureza e com a evolução da tecnologia. Essa afirmação pode ser feita uma vez que a evolução dos combustíveis ocorreu em função da busca do ser humano por condições de vida mais confortáveis. Os combustíveis são todas as substâncias químicas que, ao reagirem com o oxigênio, produzem um fenômeno químico chamado combustão. A combustão, ela ocorre tendo a composição de dois elementos, que é o comburente e o combustível. Nessa expressão numérica nessa representação química que vocês observam aí na tela de vocês, tem o X representando o combustível, que reage com o oxigênio do ar e produz novas substâncias. Por isso que é uma reação química, produz gás carbônico, água e calor, que vai ser perdido. Os combustíveis também são classificados em dois grupos. Tem o combustível renovável e não fóssil e o combustível não renovável e fóssil. O renovável trata-se do combustível que pode ser obtido a partir de fontes naturais que podem renovar-se, ou seja, que não se esgotam. E temos como exemplo a água, o etanol, a madeira, o biodiesel, o metanol. Mas, por outro lado, temos os combustíveis que são fósseis, não renováveis. Eles são obtidos a partir de fontes que foram formadas durante milhões de anos como resultado da fossilização de animais e vegetais. Essas fontes, todavia, não podem ser repostas, em virtude do tempo necessário para a sua formação. Alguns exemplos, de combustível fóssil, temos o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Ao longo da história, a relação do homem com a natureza foi responsável por uma série de transformações significativas. A busca por condições de vida mais confortáveis acabou trilhando o desenvolvimento dos vários combustíveis que marcam a história humana. Então, o homem, na busca de melhoria, de ter uma qualidade de vida, uma vida mais confortável, permitiu esses avanços científicos e tecnológicos. O desenvolvimento de novas tecnologias e a produção em larga escala motivou a busca por novos combustíveis. Nesse contexto, entre os séculos 18 e 19, o carvão mineral se tornou indispensável para o funcionamento dos primeiros motores movidos a vapor. Até então, a fonte que primeiro foi utilizada, a fonte de energia que foi utilizada primeiramente foi a madeira. E a atuação da madeira como fonte de energia foi registrada pela primeira vez na pré-história, com o Homo erectus, que a utilizava como lenha para fazer fogueiras. Essas fogueiras, elas eram muito importantes para a sobrevivência deste grupo, porque servia para o preparo de alimentos, para afugentar animais ferozes e para amenizar as baixas temperaturas no período do inverno. Vocês podem observar a imagem aí para representar uma locomotiva que era movida, a carvão mineral, era utilizado esse combustível e foi um grande invento para a época.
Então, o carvão mineral passou a ser utilizado muito mais que a madeira. As máquinas térmicas foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, a começar pela Revolução Industrial, a evolução dos meios de transporte e a produção de energia. Atualmente, é impossível imaginar as nossas vidas sem esses dispositivos, que a cada dia estão sendo mais aprimorados, contribuindo assim para a nossa qualidade de vida. Aí, para exemplificar esses avanços tecnológicos, eu quero fazer uma relação entre os automóveis, como funcionam os automóveis, como funcionava, na verdade, no passado e como funcionam os automóveis de hoje em dia. Os automóveis do passado, a grande maioria, eles eram, na verdade, movidos a vapor de água, no fim do século XIX e início do século XX. Hoje, os motores que são usados nos automóveis, eles são movidos por combustão interna, usando outras fontes de energia, outros combustíveis, em substituição ao carvão mineral, como, por exemplo, o diesel e a gasolina. Vocês podem observar aí nessa próxima imagem um automóvel movido a vapor, que era utilizado, no passado, no início da Revolução Industrial. Tinha uma caldeira onde tinha água, e essa água, ao ser fervida, esse vapor liberado, era usado como energia para movimentar esse automóvel. Nessa próxima imagem, para exemplificar para vocês, tem um esquema de como funciona um motor de combustão interna. Então, ele é dividido em 4 tempos, tem explicado aí como é que acontece em cada tempo e tem uma animação aí ao final que mostra, cada etapa sendo numerada de 1 a 4. O pistão desce e ocorre a injeção da mistura entre ar e vapor da gasolina. No segundo tempo, o pistão sobe, comprimindo a mistura. No terceiro tempo, a vela de ignição lança uma faísca que causa a explosão da mistura e empurra o pistão para baixo. No quarto tempo, o pistão sobe e libera os gases formados na combustão. E vocês podem observar essa parte, que foi falada nessa animação aí ao final, na parte inferior da tela de vocês. Mais uma aula está chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês e hoje nós trabalhamos a história dos combustíveis e das máquinas térmicas. É muito interessante observarmos ao longo da história como se deu essa evolução e como isso beneficiou a espécie humana, Facilitou a nossa vida e tornou-a mais confortável. Conto com todos vocês para realizar as atividades da plataforma e continuarem seus estudos, cada um em sua casa. Espero vocês todos na próxima semana, onde daremos continuidade a esse conteúdo. E desejo que todos fiquem bem e até a próxima semana. Um abraço a todos.